Boa noite a todos. Amém. Amém. Nós vamos iniciar nosso culto aqui na Inglaterra. Para quem não me conhece, na internet eu sou Ninil Biazati. E vou começar lendo um texto. Antes, bem-vindo a todos, que estão aqui presentes ao culto. E vou começar lendo um texto de Isaías e vou fazer um pequeno comentário a respeito. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, vou fazer uma pequena explicação, um pequeno comentário a respeito. Esse texto nos lembra que esperar no Senhor traz renovação. Assim como águias que voam alto, Ele nos fortalece, permitindo que enfrentemos os desafios sem nos cansarmos. Ao confiarmos em Deus, encontramos forças para continuar firmes. Que neste culto Ele renove nossas vidas e nos encha de vigor. Vamos orar. Você aí, ore junto comigo. Ore junto comigo. Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, nós te pedimos nesse momento, ó Deus, que o Senhor venha derramar sobre nós a unção do Teu Espírito Santo, Pai. Nós dissemos a Ti a honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertencem a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Meu Deus, vem sobre nós. Peça para que Deus ele derrame sobre você a unção do Espírito Santo, vai. Junto comigo aqui, peça, comece a falar com o Senhor. Senhor, nós aqui nesse lugar, nós queremos te pedir que o Senhor venha nos encher da tua santa presença, Pai. Que o Senhor venha nos encher do teu Santo Espírito, ó Deus. Vem, Senhor, vem sobre nós, vem sobre esse lugar, vem sobre essa igreja, vem fazer a tua obra aqui neste lugar, a tua obra maravilhosa aqui neste lugar, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, derrama sobre nós a tua presença, Senhor. Derrama sobre nós a tua presença santa, Senhor. Eu te peço isso junto com o teu povo aqui, em nome de Jesus. Vem fazer a tua obra aqui neste lugar, ó Deus. Vem nos encher do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, ainda de pé, eu vou ler o Evangelho de João, capítulo 21, os 3 primeiros versos. Que diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Verso 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Eles estavam reunidos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Amém? Vamos nos sentar agora. Pode se sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu decidi, por uma questão de coerência, dividir essa pregação em 2. Então hoje vai ser somente a introdução. Por quê? Porque o texto que eu li, ele, além dele ser grande, eu só li o primeiro trechinho dele, além do texto ser grande, tem muita coisa para ser dito baseado nesse texto aqui, que vai, na verdade, do verso 1 até o verso 11. Eu só li o verso 1, 2 e a primeira metade do verso 3, ou seja, o 3a, tá bem? Só que tem muita coisa para ser dita ali, muita coisa para ser aprendida, muita coisa para ser examinada. Tem muita coisa que eu quero dizer para vocês, e não tem sentido a gente sair correndo. Não há necessidade disso. Então hoje eu vou estar fazendo a introdução e vou estar comentando apenas um detalhe em cima desse texto. E no domingo que vem nós vamos estar fazendo a continuação e o fechamento do texto e da pregação. Amém? Então veja bem, o título dessa pregação que começa hoje e vai terminar semana que vem é: vou pescar. A frase que Simão Pedro falou: vou pescar.
Esse é o título da pregação e você vai entender por quê. Amados, preste atenção. Tinham se passado aproximadamente 7 dias. Quando nós lemos esse texto aqui, quando nós lemos o texto inteiro, tá? Nós entendemos ou acabamos ficando sabendo que uma semana tinha se passado desde que o Senhor Jesus fora preso, crucificado, ressuscitado e aparecido para os seus discípulos. Tá bem? Jesus já havia se mostrado 2 vezes para os seus discípulos. Uma vez com Tomé e outra vez sem Tomé. E essa seria a 3ª vez que Jesus se manifestava ou se mostrava para os discípulos. Tá ok? Uma semana tinha passado. Tá? E é interessante, gente, eu não vou correr, não. Eu tenho vontade, né? A gente tem vontade de começar a falar, mas não. Eu vou me acalmar aqui, vou falar para vocês aquilo que me compete a falar nessa primeira parte, porque esse texto ele é precioso. Veja, se você e eu pararmos para examinar isso que aconteceu, nesse texto todo que vai de 1 a 11, que nós lemos só os 3 primeiros versos, e se nós pararmos para comparar a nossa vida com a vida destes homens e com o que eles fizeram dentro do contexto desse texto, você vai ver que existem similaridades muito importantes que a gente precisa aprender, que a gente precisa parar para pensar. O que aconteceu com eles, na verdade, acontece muitas vezes conosco. A reação deles, aquilo que estava dentro do coração deles, também muitas vezes está dentro do nosso coração. E é impressionante a maneira como Deus ele trabalhou e como Deus tratou isso. Presta atenção numa coisa aqui, pensa aqui junto comigo. Tem um trecho na Bíblia, mais no começo, de um dos evangelhos, que fala que Jesus ele chama os seus discípulos, ele passa no mar, né, da Galileia, está lá Simão Pedro, está lá alguns que se tornariam discípulos, ele fala, segue-me. Aí a Bíblia diz que eles imediatamente largaram as redes e passaram a seguir Jesus. O que isso significa? Significa que eles, de uma certa maneira, abriram mão da vida deles, aquilo que eles tinham como certo, a rotina da vida deles, o trabalho da vida deles com que eles levavam sustento para a casa deles, enfim, toda a base da vida deles, eles abriram mão para quê? Para seguir Jesus. E durante 3 anos e meio aproximadamente, eles seguem aquele homem e eles aprendem que aquele homem era o Messias. Durante 3 anos e meio, eles testemunharam os milagres que Jesus fez. Durante 3 anos e meio, eles viram Jesus curando enfermos, curando cegos, curando paralíticos, libertando pessoas do jugo e da opressão de Satanás. Eles viram aquilo acontecer. 3 anos e meio mais ou menos. Só que uma coisa interessante acontece com eles e que acontece conosco também. Eles estavam junto com Jesus. Eles tiveram o privilégio de andar junto com o Filho de Deus. Entenda isso. Mas o fato deles andarem junto com o Filho de Deus, o fato deles presenciarem isso tudo, não fez com que eles deixassem de ser humanos. Não fez com que eles deixassem de ter aquela velha natureza que guerreia contra nós até o dia de hoje. A Bíblia ela é bem clara quando ela fala que existem 2 naturezas em nós. E que elas são opostas entre si, elas guerreiam entre si. Porque uma não pode concordar com a outra. Uma é a natureza espiritual que Deus colocou em você quando você se rendeu ao senhorio de Cristo. Quando Ele ressuscitou a sua alma, quando Ele ressuscitou o teu espírito e você passou a ser filho ou filha de Deus. Essa é uma natureza nova que Deus te deu. Mas dentro de nós ainda existe uma velha natureza que briga conosco todo santo dia. Que guerreia conosco querendo, na verdade, dirigir a nossa vida. Dirigir as nossas emoções, dirigir as nossas reações. Que é o que a Bíblia, né, fala de velha natureza, carne, né, ela usa essas expressões. E quando nós vemos esse texto bíblico, a gente entende, sabe o que, gente? Que por mais que eles estivessem andando junto com Jesus, a velha natureza ainda estava andando junto com eles. E essa velha natureza fez com que eles assumissem certas posturas, se eu puder dizer assim. A velha natureza que ainda estava neles e que ainda está em nós, sabe o que ela fez?
a velha natureza começou a fazer com que eles criassem expectativas falsas sobre o que viria a acontecer. Né? A gente vê Pedro, né, chegando para Jesus, quando Jesus diz, olha, eu vou ser crucificado, vou ser morto, depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Aí Pedro chama Jesus à parte e literalmente dá uma bronca no Senhor Jesus. Não, de modo nenhum, isso não vai acontecer, isso não pode acontecer. Jesus reage com, para trás de mim, Satanás. Então veja, a velha natureza fez com que eles, mesmo vivendo junto com Jesus, assim como nós, que temos uma vida com Cristo a partir do momento em que nós nos rendemos com Ele, muitas vezes nós assumimos expectativas falsas que não tem nada a ver com aquilo que na verdade a Bíblia fala. Expectativas falsas que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer de nós, ou que, enfim. Porque a velha natureza ela começa a criar expectativas em nós que não tem nada a ver com Deus. Sabe, gente, essa velha natureza agindo na vida dos discípulos também estava fazendo com que eles criassem expectativas sobre o papel deles no reino vindouro, no reino de Deus. Tanto é que, gente, na semana que Jesus ia ser crucificado, o que eles estavam discutindo? Quem era o maior? Quem era o maior entre eles? Uma semana, gente, ou seja, tinha passado 3 anos e meio nessa brincadeira, e eles ainda estavam brigando entre si para saber quem é que ia sentar à direita ou à esquerda de Jesus, quem é que era o maior ali. Por quê? Porque, na verdade, eles estavam vivendo com Jesus, mas, ao mesmo tempo, eles estavam criando uma série de ideias baseados na velha natureza deles. Tinha muita coisa que eles ainda não tinham percebido, na verdade. Então, eles estavam começando a criar ideias, tipo, eu era pescador, e agora eu sou, né, discípulo do mestre, do Filho de Deus. Eu não vou ser mais pescador, não. Agora eu vou ser chefe de Estado, né? Eu vou ganhar um gabinete, né? Vou ganhar uma pasta lá, um gabinete, sabe-se lá o que é. Porque Deus, né, olha, eu sou assim com Jesus. Né? Então eles estavam criando expectativas sobre o papel deles, baseados nas ideias deles. Jesus nunca disse nada disso. Só que veja, o que acontece? E aí a gente precisa prestar muita atenção. Eu não duvido que nenhum de vocês aqui, eu não tenho a menor dúvida de que vocês aqui não sejam filhos de Deus ou filhas de Deus. Ou seja, eu sei que vocês são filhos e filhas de Deus. Amém? Eu não tenho dúvidas a respeito da conversão de vocês. Não tenho. Mas eu sei por minha causa também. Eu sei por minha causa. Sabe? Eu sei o quanto a nossa velha natureza ela ainda tenta criar coisas na nossa alma, no nosso espírito, em cima daquilo que a gente não percebeu ainda da palavra, em cima daquilo que Deus ainda não nos ensinou, mas que ela está em ação. E quando eu vejo a história desses discípulos e eu vejo a nossa, eu vejo que esses discípulos, sobre muitos aspectos, eles ainda eram meros observadores. Eles eram observadores. Eles não eram ainda crentes com uma fé profunda, testada e aprovada. Meus irmãos, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Fé profunda, fé testada, fé aprovada só vem à base de provação. Só vem à base de sofrimento. A escola de Deus é a escola do deserto. A escola de Deus é aquela escola onde Deus, Rogério, você está errado. Rogério, isso é pecado. Larga isso. Rogério, olha, você não está entendendo agora. Mais na frente você vai entender. E aí eu tenho que combater a minha velha natureza descrente para chegar e dizer, Senhor, se o Senhor está dizendo que eu não preciso entender agora, eu creio que o Senhor sabe o que está fazendo. Então vejam, meus irmãos, muitas vezes nós somos crentes, nos rendemos ao Senhor, mas ainda somos meninos e meninas na fé. E o fato é que o Senhor deseja de nós é que nós sejamos maduros na fé. Crentes de verdade, maduros na fé, não só observadores, como esses homens eram. Lembra o que aconteceu quando Jesus, Pedro e João, eles descem do monte da transfiguração? Eles encontram uma confusão lá na base do monte, por quê? Porque um pai tinha trazido o filho que estava endemoniado e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele filho, daquele garoto, né? E que tinha sinais que parecia epilepsia.
aquilo dali. Mas a Bíblia descreve como demônio. E os discípulos não conseguiram. Aí o Senhor Jesus, o que ele fala? Geração incrédula, até quando eu vou ter que lidar com vocês? Ele vai e repreende o demônio, e depois os discípulos perguntam, por que a gente não conseguiu? Porque esta casta só se expulsa através de oração. Jejum e oração, consagração. Então veja, gente, tem muita coisa que nós ainda temos que aprender. Tem muita coisa que nós ainda temos que aprender. Quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais assim, a gente se der para Deus em oração, jejum e busca, mais a gente vai perceber que nós não sabemos nada. Mais a gente vai perceber que a gente ainda precisa entender muita coisa de Deus, que a gente ainda não sabe nada. Eu já li a Bíblia várias vezes, eu ainda digo para você, eu não conheço nada de Deus. Sabe? Eu não conheço nada de Deus, eu ainda preciso conhecer mais. Então, gente, Deus nos chama para que nós saiamos disso. Aí vamos lá. Para que eu possa mostrar para vocês como esses discípulos eram, eu selecionei um texto de Marcos 14, 36 e 37, fala dos últimos momentos do Senhor Jesus antes dele ser crucificado. Ele está no Getsemane, angustiado, aflito. Ele, enquanto ser humano, ele estava sofrendo aquilo dali. Ele, enquanto ser humano, 100% homem, ele desejava que alguém ajudasse ele, estivesse junto com ele. Ele fala para Deus, olha, se for possível afastar de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. E aí 2 vezes ele vai orar sozinho, quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Aí no versículo 37 de Marcos 14 é dito assim, voltando achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem 1 hora? Aí no verso 38 é dito assim, vigiai e orai. Olha, aquilo que a gente está se propondo a fazer. O que nós estamos nos propondo a fazer? Oração e jejum. Vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Então o Senhor Jesus, o que ele estava dizendo para aquele povo? Eles estavam ali junto com ele, mas estava todo mundo dormindo, deitado lá na grama, lá dormindo. Eles não estavam preparados para aquilo que haveria de acontecer momentos depois daquilo dali. Agora, meus irmãos, preste atenção numa coisa. Talvez você e eu, a gente diga o seguinte, poxa, pô, que gente, hein? Pedro só sabia falar besteira. Ele falava primeiro e pensava depois, né? Muito impulsivo, né? Muito impulsivo. E os outros, né? Mas, meu irmão, nós somos todos iguais. E sabe o que mais me impressiona? Presta atenção numa coisa, que eu quero que você entenda. Jesus sabia de que material aqueles discípulos eram feitos. Ele não escolheu os discípulos porque eles eram perfeitos. Ele não escolheu os discípulos porque ele olhou para eles e disse, esse aqui é perfeito, esse aqui é inteligente, esse aqui sabe demais. Não. Jesus escolheu os discípulos sabendo de que material aqueles discípulos eles eram feitos. Jesus escolheu aqueles discípulos sabendo que eles eram profundamente imperfeitos, sabendo que eles eram profundamente orgulhosos, impulsivos, briguentos, e a gente vê, né, ao longo daí dos 3 anos e meio como eles eram exatamente isso, imperfeitos, orgulhosos, impulsivos, briguentos. Ele sabia que no momento crucial da sua prisão, ele seria abandonado por todos eles. Jesus sabia. Isso aqui é o mais impressionante, gente. Marcos 14, 27, né? Jesus ele chega e fala, então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Zacarias, né? Vem de Zacarias, capítulo 13, verso 7. E sabe, gente, quando naquele preciso momento, a Bíblia fala que Jesus ainda estava falando com eles, né? Vocês estão dormindo, vocês não conseguem me acompanhar, não conseguem estar comigo durante nem 1 hora, porque era isso que ele queria companhia. Ele queria gente do lado dele, ele queria gente que estivesse do lado dele ali, porque ele sabia o que ele ia passar. E ele fala, vocês não podem ficar comigo aqui nem 1 hora. Eu estou lá orando, vocês não podem estar comigo aqui nem 1 hora. E sabe, gente, a Bíblia fala que, enquanto Jesus estava falando, o mundo destes discípulos
desmorona. É como eu disse, eles não estavam preparados. Eles estavam lá dormindo, sossegados. Aí sabe o que acontece? Judas. Agora, olha que coisa. Judas era um deles. Judas era um deles. Judas estava sempre com eles. Judas, durante 3 anos e meio, esteve com eles. Quando os discípulos foram mandados de 2 em 2, Judas foi. Quando o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos, Judas teve os pés lavados. Na última ceia, Judas estava lá. Sabe? Aí, de repente, esse Judas, que eles achavam que conheciam, chega lá naquele momento com um monte de soldados, os soldados armados com pedaços de pau, né, enfim, e mais os servos do sumo sacerdote, para prender Jesus. E aí eles... É Judas! Eles devem ter tido um choque de Judas. É você! E todos eles fogem apavorados. Aquilo que estava escrito em Zacarias, profeta Zacarias, séculos antes, se cumpre. Todos eles, todos eles se mandam. Todos eles fogem. Jesus é preso e julgado injustamente. É interessante que existem pessoas que examinam o processo do julgamento de Jesus judicialmente. Eu li textos muito interessantes sobre isso. O processo de Jesus, falando do ponto de vista jurídico, foi completamente falho, foi completamente mal feito e dirigido, focado para que ele fosse condenado. Para que ele fosse condenado. Não foi um processo justo, a hora não era aquela, não tinham testemunhas suficientes, não chamaram gente, convocaram aquele tribunal para ele ser julgado e condenado, porque queriam, na verdade, matar ele. Jesus foi preso. Jesus foi condenado, mas não é possível. Ele é o Filho de Deus. Ele tem poder. Ele acalmou a tempestade, eu estava lá. Eu estava lá dentro daquele barco, quase afundando, quando ele chegou e disse, cala-te, tempestade aquieta, e ele aquietou. Agora ele está lá e ele foi acusado, e ele foi condenado. Como? Aí Pedro nega Jesus 3 vezes. Tempo passado algumas horas, Jesus é crucificado pelas mesmas pessoas a quem ele tinha ensinado, pelas mesmas pessoas quem ele tinha abençoado, curado. Algumas horas antes eles tinham levantado palmas na entrada de Jerusalém e falado, filho de Davi, e agora eles estavam gritando, crucifica, a mesma multidão. Agora vamos voltar para os discípulos aqui, porque a gente está falando dos discípulos. Isso ficou na cabeça deles. E aí a gente vai estar se encaminhando para aquilo que eu quero dizer para vocês depois, que eu estou hoje fazendo só uma introdução. Imagina a tua situação. Você conhece uma pessoa de 3 anos e meio, você andou com ela todo santo dia. Porque o modelo de discipulado daquele tempo não era como hoje, que você vai para a escola e depois vai embora. O modelo de discipulado daquele tempo é que a pessoa vivia com o discipulador. Vivia com ele. Então eles estavam sempre juntos. Dia e noite, eles estavam sempre juntos. Meu Deus, Judas. Era um de nós, eles estavam do lado de Judas. E sabe, nenhum deles percebeu as reais intenções de Judas. Imagina você, meu Deus, Judas traiu o nosso Senhor, Judas traiu o mestre, Judas traiu o rabino, né, o professor. Meu Deus, ele andava do meu lado e eu nunca percebi. E agora o meu professor, o rabino está preso. Porque eu nunca percebi, eu nunca consegui entender. Depois a vergonha da fuga, da negação de que conheciam Jesus. Um deles, um dos servos, um dos soldados agarrou na roupa dele, o cara se desvencilhou da roupa, fugiu pelado, gente, saiu nu, saiu correndo nu. Vergonha. Horas antes eles estavam dizendo, olha, mesmo que você vá para a cruz, eu vou contigo. Mas na hora H, eles fugiram. Pedro, agora presta atenção. Isso a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas Pedro, mesmo após a ressurreição, porque o texto que nós lemos é após a ressurreição, Jesus já havia ressuscitado.
Mesmo após a ressurreição, Pedro carregava um sentimento de culpa terrível, horroroso. Porque ele falou, eu vou contigo até a morte. E Jesus vira para ele e fala, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. E ele realmente nega Jesus 3 vezes. Quando ele nega a 3ª vez, o galo canta. Todos eles, com certeza, tinham aquilo na cabeça. Estavam com aquelas cenas na cabeça. Jesus ressuscitou, mas eu sou culpado. Jesus ressuscitou, aquilo que ele falou aconteceu, mas eu não sou digno. Eu sou culpado. Era melhor se ele não tivesse me escolhido. É melhor eu não fazer mais nada. Meus irmãos, a gente não pode deixar de levar em consideração o efeito que as decepções causam na nossa vida. A gente não pode deixar de levar em consideração o que as frustrações, e algumas frustrações, algumas decepções absolutamente extremas causam na nossa vida. As traições. Não foi o caso de Judas, né? As traições. A ruína das expectativas. Eu tive expectativas, eu nutri expectativas grandes junto com Deus de coisas que nunca aconteceram. Sendo que essas expectativas, eu levei essas expectativas durante mais de décadas, 15 anos, e não aconteceu. E não aconteceu. Prova que a expectativa era minha. Né? Então veja, às vezes nós temos expectativas de coisas que ainda não aconteceram, mesmo nós crendo no Senhor, e isso é quebrado, isso é desfeito, sabe? Mesmo a gente crendo no Senhor. Então aí acontece com os discípulos aquilo que nós vemos no texto que nós lemos e que Pedro sugeriu. Eu quero que você preste muita atenção nisso. No verso 3, primeira parte, diz assim, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Agora presta atenção comigo, se você for ler isso rapidamente, você vai pensar, tá bom, eles eram pescadores, né? Tá faltando peixe no mercado. Foram lá pescar. Ih, tá faltando comida em casa. Vou lá, vou sair, vou pescar um pouquinho e tal, e depois eu volto, né? Mas não tem nada. Quando Pedro ele fala isso, não tem nada a ver com eles irem atrás de sustento, até atrás de comida. Não tem nada a ver. Não tem conexão. Sabe, gente? O que Pedro está dizendo, a atitude de Pedro naquele momento ali, sabe qual era? Sabe qual significou? Sabe o quê? Não adiantou, eu fui reprovado, não tem mais nada o que fazer, a melhor coisa que eu posso fazer é voltar atrás para a minha vida antiga. O ato de Pedro e dos outros também, porque você vê que Pedro ele toma atitude, né? Ele toma a iniciativa, olha, eu vou para lá e vou pescar. E os outros vão atrás. Os outros vão atrás. Esse ato de Pedro ir pescar não tem nada a ver com pesca, tem a ver com ele dizer o seguinte, não deu certo. Não deu certo comigo. Não deu certo a vida que eu levei durante 3 anos e meio. A melhor coisa que eu posso fazer é voltar atrás para a vida que eu tinha antes. Tem um livro que eu não cheguei a ler, chamado Decepcionados com Deus. Não cheguei a ler esse livro, não. Mas o título foi muito sugestivo. E aí, eu pensando na minha vida, pensando na vida de vocês, pensando na vida de muita gente que eu conheci, de muita gente que eu vejo, né, às vezes em rede social e por aí vai, eu penso que, sabe, será que você e eu, às vezes, a gente está tão decepcionado com a vida cristã que a gente não pensa em voltar atrás? Exemplo, eu sei que Jesus me trouxe para cá, para a Inglaterra. Eu sei. Olha onde é que eu estou aqui agora. Jesus me trouxe para cá, Deus me trouxe para cá, fechou todas as portas em Portugal e me trouxe para cá porque ele tinha um plano para a minha vida aqui, não lá em Portugal. Mas se eu disser para você, eu estava comentando com a Cláudia, né? Se eu disser para você que eu nunca pensei em voltar para Portugal, voltar atrás, é mentira. É claro que eu já pensei. É claro que eu já pensei. Talvez
você tenha pensado isso também, ou talvez você ainda esteja pensando. Por mais que eu saiba que Deus me trouxe para cá, a melhor coisa que eu posso fazer é voltar atrás. É voltar para o Brasil, voltar para Portugal, ou para a Polônia, ou para a Itália. Voltar atrás. Voltar atrás. E fazer isso é fazer exatamente o que esses homens fizeram. Voltar atrás. Amados, preste atenção numa coisa que eu vou falar para você. Deus não nos chamou para voltarmos atrás. Amém? Amém. Deus não nos chamou para nós voltarmos atrás. Não nos chamou. Por mais que às vezes a gente pense, talvez hoje você tenha pensado isso, eu não sei. Por mais que hoje que a gente pense, ou hoje você tenha pensado, talvez tenha pensado, quanto a tua vida era muito mais simples antes de você vir para cá. Mas eu torno a dizer, Deus não te chamou, Deus não te convocou, Deus não te arregimentou para você voltar atrás. Amém? Eu paro por aqui, por mais que eu tenha vontade de continuar falando. Mas eu paro por aqui. Porque na semana que vem, nós vamos examinar duas coisas. Nós vamos examinar as consequências. Nós vamos examinar as consequências daquilo que acontece quando nós, que fomos chamados por Deus com um propósito, quando a gente volta atrás. Ou mesmo quando a gente ensaia voltar atrás, ou quando a gente dá um passinho para trás. O que eu vou falar com vocês semana que vem é sobre as consequências disso. Mas mais do que isso, eu quero e vou falar para vocês sobre o como Deus amoroso e bondoso que nós temos. Como é que Ele age conosco. Sabe, gente, quando a gente está passando por esses momentos extremamente difíceis, quando a gente pensa em voltar atrás, quando a gente pensa em abandonar tudo, quando a gente pensa em largar tudo, quando a gente pensa em largar a nossa carreira cristã, quando a gente pensa em largar Jesus, quando a gente pensa em que é melhor eu trabalhar, eu vou arrumar um emprego que eu trabalhe aí, 15 horas por dia, mas que vai me trazer sustento, porque o que eu estou fazendo até agora não adianta. E às vezes tem gente que fala isso para nós, né? De que vale essa tua vida cristã? Olha só o que eu tenho, o que você tem. O que você construiu, o que eu construí. Quantas vezes a gente não ouviu isso, né? Eu já ouvi um monte de vezes. Então, semana que vem a gente vai estar falando sobre isso. Eu vou falar das consequências sim, mas mais do que isso, eu quero falar desse Deus bondoso e maravilhoso, que age na nossa vida, que muda o aspecto da nossa vida, que muda tudo ao nosso redor, justamente quando a gente está pensando em voltar atrás, tá bem? Então, aguarde aí na expectativa e compareça. Venha aqui para ouvir o que Deus vai falar com você e comigo. Amém? Em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado a Deus. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado a Deus porque o Senhor se fez carne por nós. Obrigado porque o Senhor se colocou no nosso lugar para que a gente pudesse estar aqui agora, para que a gente tivesse intimidade com Deus Pai. Muito obrigado a Deus. Muito obrigado. E que nós possamos valorizar sempre, sempre o teu sacrifício. Eu abençoo a tua vida agora em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que Ele abençoe a sua vida, abençoe a tua semana, abençoe o teu trabalho, abençoe o fruto das tuas mãos, que tudo que você fizer seja abençoado pelo Senhor, que Ele vá à tua frente para te guardar, abrir caminhos, que Ele vá atrás de você para guardar a sua vida, que Ele vá à sua esquerda e à sua direita para que você não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, em nome de Jesus. Que você seja ricamente abençoado em nome de Jesus. Amém e amém.